Podemos falar pouco, Senhor Pai, sobre o que, Senhor Deus, fizemos, Senhor Deus, cada dia para buscar, Senhor Deus, a Ti. Mas, Senhor Pai, o quanto temos que falar, o caminho infinito que Teu Filho percorreu para nos levar a Ti, Deus, para nos encontrar em nossos pecados, como Ele levantou do Seu trono, deixou a Sua glória e fez uma viagem, Senhor Pai, inimaginável, de criador a criatura, oh Deus, de entrar na história. E é para Ele que nós queremos olhar, Deus. Queremos olhar em cada culto, queremos olhar cada vez que abrimos a Tua palavra, queremos olhar para Ele, Deus, com os olhos fixos, porque nós, só nele, Senhor Pai, nós vemos a Tua imagem perfeita e somos então transformados. Que haja transformação em nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Hoje pela manhã eu falei que eu preguei em 1 Pedro semana passada, e eu lembro que eu disse que, como quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, nós pregamos longamente sobre esse texto, mas na semana passada, mas Jesus, quando multiplicou os pães e peixes, distribuiu para aquela multidão, milhares, sobrou pão e peixe. Jesus pediu para os discípulos pegarem cestas e recolherem tudo que sobrou, para que nada fosse desperdiçado. Então eu disse hoje de manhã e agora à noite, eu queria pegar algo do que sobrou daquela meditação mais demorada sobre a viva esperança, e não deixar nada ser desperdiçado. Então tem mais alguma coisa que eu quero pegar disso que sobejou e rapidamente compartilhar com os irmãos, como fizemos pela manhã. E isso está centrado aqui no verso 5 da primeira carta de Pedro, capítulo 1, como nós temos lido, que diz assim, lendo até chegarmos onde queremos: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre isso que nós começamos a falar hoje de manhã, não é? Que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, a fim de obtermos uma herança incorruptível e imaculada, que jamais desaparecerá, reservada no céu para vocês, que são protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, para uma salvação pronta para se revelar no último dia, ou no último tempo. Quando nós começamos a ler essa carta de Pedro, já de um Pedro maduro, muito mais próximo da morte do que aquele jovem que andou com Jesus pela Galileia e etc. Nesse início é cheio e transbordante do que Deus faz, do que Deus fez. Então não há nenhum mandamento nos primeiros 12 versículos dessa carta, sem exigências, sem requisitos ou instruções para nós fazermos algo. E está falando sobre o que Deus fez, sobre o que Deus fez. O que Pedro está fazendo aqui não é nos dizer o que fazer, o que devemos fazer, mas nos dizer o que desfrutar, o que encher as nossas mentes e coração, que redunde em louvor. Ele não está exortando nesse início da sua carta, ele está exultando. Pedro está exultando no que Deus fez e não exortando em nós fazermos alguma coisa. Agora, no que nós vamos ver agora, isso traz aos nossos corações uma grande esperança e ao mesmo tempo mata uma falsa esperança, que é muito comum, e muito comum também no mundo reformado, não é? E onde paramos hoje de manhã? Nós vimos isso hoje de manhã no versículo 3,
onde Pedro começa esse parágrafo não com comandos, mandamentos, instruções, mas com adoração. Não é? Como eu disse, pregadores não são, pastores não são profissionais, e adoradores também não. Não levantamos e fazemos o que tínhamos que fazer. É exultação, é o nosso interior sendo movido por aquilo que Deus fez em seu Filho. Então, não há comandos, não há instruções, mas há adoração. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Seu objetivo, então, ao escrever isso, é nos fazer a entrar nessa adoração, a entrar naquele mesmo deleite que Pedro tinha, e exultar, e para nos mostrar que Deus é a coisa mais valiosa que existe, e que nada sequer é comparável, que você não precisa de nada além de Deus, Deus mais alguma coisa para ser pleno, completo. Essas pessoas estavam perdendo o quê? Estavam perdendo casas, estavam perdendo bens, estavam perdendo o respeito da sociedade, estavam sendo maltratados, estavam perdendo suas esposas, estavam perdendo seus esposos, seus filhos, estavam perdendo tudo. Então ele começa bendizendo e honrando a Deus, e Deus é o centro do que ele diz nos versículos 3 e 4. Deus é grande em misericórdia, ele está dizendo, foi pela sua grande misericórdia que ele nos fez nascer de novo para uma viva esperança. Em segundo lugar, ele está dizendo, Deus nos fez nascer de novo, não temos nada, não fizemos nada a respeito disso, Deus fez. E Deus nos dá uma viva esperança porque Ele nos regenerou, porque Ele nos criou de novo, Ele nos dá uma viva esperança, e Ele faz isso porque Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. Então nele nós temos uma esperança de uma herança indestrutível, e Deus mesmo, Ele e mais ninguém, está guardando essa herança para que ela nunca pereça, desapareça, até que nós desfrutemos dela para tudo sempre. Mas nós paramos no versículo 4, e a razão pela qual paramos aqui é porque eu acho que o versículo 5 merece um olhar próprio, merece na verdade um sermão longo, mas não é o que estamos fazendo, não é? Você pode acreditar em toda a grande verdade sobre Deus no versículo 3 até o 4, e então se preocupar com um perigo crucial não coberto por aqueles versículos, pelo menos não coberto explicitamente, não é? Protegido pelo poder de Deus através da fé nesse instante. Então você pode saber que Deus é misericordioso, que Ele é cheio de misericórdia, que suas misericórdias não têm fim. Você pode saber que Deus fez com que cada pessoa que nasceu de novo, nascesse de novo, que elas não poderiam fazer nada, elas não contribuíram com nada a respeito disso. Você deve saber que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, e por causa disso que Ele faz essas coisas. E você deve saber que Deus prometeu manter uma herança indestrutível para você. Em outras palavras, você sabe o que Deus fez no passado para lhe dar vida, e sabe o que Deus fará no futuro para que você desfrute da herança. Mas a questão é, e agora? O agora daquelas pessoas, elas estavam sendo mortas. O agora delas era uma grande fornalha de aflição. Pedro diz, vocês estão sendo provados por todos os tipos de aflições, não por um, não por algumas, mas todas as aflições se juntaram, né, vamos dizer assim, e caíram sobre vocês. E o agora? E quanto ao tempo entre o novo nascimento e a glorificação, o que ele chama de a salvação final, não é? E quanto às tentações, e quanto às pressões, e quanto às tensões da perseguição, da dor, da morte,
da aflição, enquanto é o cansaço, enquanto as perseguições, frustrações, sofrimento, confusão, perplexidade, medos e armadilhas que nós enfrentamos agora. Deus fez algo sobre isso. Deus que fez todas aquelas coisas que nós vimos no passado e garantiu aquelas coisas no presente, no futuro, o que Ele está fazendo agora. E Ele, no passado, Ele enviou o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados, ressuscitou Ele dentre os mortos para abrir para nós a vida eterna, que é conhecê-lo pelo caminho, que é o Seu Filho, e Ele nos fez nascer de novo, e depois Ele recua, Ele para, Ele fica vendo como nós vamos nos virar para chegar no final. Ele fez todas essas coisas, e no agora, no presente, Ele vai deixar, Ele fez tudo como nós vimos, não há aqui instruções nesses versos. Agora Ele vai deixar o agora em nossas próprias mãos. Pedro não vai deixar essa pergunta sem resposta, ou mesmo apenas uma resposta implícita. Ele vai fazer isso explicitamente. Ele torna a resposta explícita, clara e poderosa no verso 5. Aqueles que nasceram de novo são protegidos, ou seja, agora estão sendo protegidos por Deus, todos os que nasceram de novo, e só eles, protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, para a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Aí está a resposta de Pedro. O agora Ele deixou com aqueles que Ele regenerou? Não. Eles são protegidos pelo poder de Deus. Como Deus faz isso? Faz por meio da fé para uma salvação prestes a ser revelada. Deus não se detém apenas depois de nos fazer nascer de novo, de fazer tudo que fez no passado, de prometer o futuro e falar: agora está na mão de vocês, agora vocês tomem cuidado, segurem isso, agora não sou eu, agora é vocês. Ele usa o seu poder divino para nos proteger durante toda a vida para a salvação pronta para ser revelada. Esse é o agora, é Ele ainda que está fazendo. Essa é a garantia indestrutível do desfecho certo de todos os que Ele fez nascer de novo, de todos os eleitos de Deus. O que Pedro quer que vejamos aqui é que Deus quer que o seu povo esteja profundamente seguro nele. Deus quer que aquelas pessoas que estavam sendo mortas, as primeiras que receberam essa carta, elas estavam sendo perseguidas, sentissem a segurança no meio daquela pressão. Ele quer que sintamos que o próprio Deus está fazendo tudo, e que deve ser feito, tudo que deve ser feito para garantir nossa salvação final, não para nos dar uma chance de salvação. E nós podemos pensar numa imagem para isso que Pedro está dizendo. Pense assim: sua salvação, se você foi regenerado, sua salvação é como uma corrente que se estende para a eternidade passada e que avança, não é, para a eternidade futura. É uma corrente inquebrável. Onde quer que você olhe nessa corrente, você encontrará um ferro forjado pelo próprio Deus. Essa corrente não tem elos forjados na terra pelo homem. Toda essa corrente tem elos forjados no coração de Deus. Se você olhar para a eternidade, o mais longe que puder,
no passado, você vai encontrar a aliança eterna, a eleição. É para esses apenas que Pedro está escrevendo. Ele começa a carta no verso 2 dizendo: aos estrangeiros eleitos de Deus Pai. Deus, segundo a Tessalonicenses 2,13, escolheu você desde o princípio para a vida eterna. Se você olhar para a eternidade, o mais longe que puder nessa cadeia da salvação, verá uma herança que, de acordo com o verso 4, se você olha para o futuro, para essa corrente, então você vai ver uma herança. E segundo o versículo 4, essa herança, ela é imperecível, ela é imaculada, imarcessível. E Deus se encarregou então da salvação de todos aqueles que Ele deu ao seu Filho do início ao fim. Deus está garantindo seu grande objetivo antes mesmo de você chegar no futuro. Se você olhar para trás nessa cadeia, alguns milhares de anos, não lá tão longe quanto a eternidade passada, mas se você olhar milhares de anos atrás nessa cadeia, verá que Deus enviou o seu Filho para derramar seu sangue por aspersão. É o que o versículo 12 diz. A esse elo, todos os elos forjados por Deus, como o elo do teu novo nascimento, então há um elo incrível forjado por Deus milhares de anos atrás no Calvário. E então você encontra Jesus logo depois na frente dessa corrente, ressuscitado dentre os mortos, vencendo a morte para lhe dar um novo nascimento e uma viva esperança, como está no verso 3. Agora, se você olhar para essa corrente apenas alguns anos atrás, cada um de nós, para um tempo atrás, verá que aquele grande elo da corrente chamado novo nascimento aconteceu na sua vida, se você está de fato no reino de Deus. E o verso 3 diz que ele não foi forjado por você, mas por Deus, como toda corrente. Bendito seja Deus que nos fez nascer de novo para uma viva esperança. Que elo bendito dessa corrente, Ele fez isso. E se você olhar agora para a cadeia da salvação sendo forjada hoje, nesse instante, o que você vê? Se você olhar para a cadeia que conecta o novo nascimento, esses elos dessa corrente, conecta o novo nascimento no passado com a tua herança lá no futuro, o que você vê nesse período entre o elo do novo nascimento e o elo da herança desfrutada? Duas imagens que eu espero que você não veja, porque as duas são altamente enganosas, mas quase sempre as pessoas tentam se proteger de uma com a outra, e isso causa um grande dano à compreensão das pessoas de como Deus nos salva. E muito do que tem sido pregado no meio do Evangelho Reformado não tem sido diferente, porque essas duas coisas eu espero que você não veja como elos nessa corrente, porque elas não existem nessa corrente. E se você acreditar que esses elos falsos são elos, provavelmente não há nenhum elo da sua vida na corrente que Deus mesmo fez. Então, duas imagens que eu espero que você não veja entre o elo do novo nascimento ao elo do desfrute da herança indestrutível. A primeira é o crente deixado inseguro. Uma imagem que há é a do cristão caminhando à beira de um grande abismo que ele precisa atravessar até chegar
ao fim, chegar à herança, chegar à glorificação, não é? Ele está segurando uma ponta da corrente que leva ele até o passado, até o Calvário e mais para o passado ainda, até a eternidade passada. E dia a dia ele mesmo está forjando os elos de fidelidade da melhor maneira que ele pode, com alguma ajuda apenas do Espírito Santo, não uma ajuda infalível, ele fazendo o que pode, mas eu é que tenho que fazer agora os elos dessa corrente para ligar o que foi feito no passado, ligar o meu agora com a eternidade da herança. E eu tenho uma ajuda do Espírito Santo, ele está me ajudando, mas eu que faço os elos, para que eventualmente eu possa tentar me conectar com os elos que eu estou fazendo no restante da corrente, até que um dia eu possa desfrutar dessa salvação, dessa herança, com esses elos que eu mesmo teci, eu mesmo coloquei. Mas ele nunca tem certeza, esse cristão, se o elo é forte o suficiente para aguentar todas as pressões. Ele diz que o elo que Deus fez é indestrutível, mas ele acredita, diferente da Bíblia, que há elos que eu mesmo tive que fazer na minha própria forja e tive que colocar na corrente de Deus. Agora, esses elos que eu mesmo fiz suportarão o que essas pessoas, por exemplo, estão experimentando: pressão, assassinato, perda de todos os seus bens. Esses elos que elas vão ter que construir, vão suportar. Ou seja, insegurança. Eu nunca sei. Eu fiz um elo hoje, eu acho que ele ficou razoável. O que, ainda que eu pense que é razoável, é presunçoso, mas tudo bem. O Espírito Santo, Deus não fez esse elo, quem fez foi eu. E eu fiz o melhor que pude. Eu espero que ele aguente. Mas será que ele aguenta? Ele nunca terá certeza. Nunca terá certeza se aquele elo vai segurar toda a pressão que é colocada sobre ele. Agora, se no meio da corrente que me liga à cruz, que me liga à aliança eterna, e a corrente que vai até a glória da herança imarcessível, há esses elos que eu mesmo coloco e eles podem arrebentar, então quer dizer que eu posso nunca chegar aonde eu devia chegar, porque o elo, a corrente tinha pontos fracos, que eram os elos que eu coloquei nela. Eu diria que a maior parte do evangelho pregado hoje diz que somos nós que colocamos os elos da fidelidade que garante a nossa salvação. E isso simplesmente não é um pequeno erro, um pequeno desvio. Isso é uma mentira, e toda mentira é diabólica. Principalmente, e mais ainda, quando ela é uma mentira sobre o que só Deus pode fazer, e nós falamos que o homem faz. Em outras palavras, eu espero que a imagem que você tem dessa corrente de salvação não seja aquela que deixa um crente inseguro e pronto para perder a fé e cair na destruição, e ter sido supostamente um dia parte da corrente, mas agora não é mais, porque a corrente tinha elos que ele mesmo teve que colocar com sua capacidade e forjou em sua casa. Já viu um programa que tem, eu nem sei o nome do programa, é um programa que o pessoal fica fazendo espada, fica fazendo desafio do fogo, sei lá, acho que é isso. Os ferreiros ficam lá fazendo espadas antigas, para ver quem faz a espada mais forte, quem faz a lança mais forte. Aí depois os caras vão lá e
batem com aquilo nas coisas duras e a espada não aguenta, o cara é desclassificado. Então, para muitos o evangelho é isso. Deus fez uma corrente incrível, mas muitos elos eu que coloco. Só que esses elos vão sofrer toda a pressão. Nós sabemos que não adianta uma corda ser muito forte, ser fortíssima, e numa parte só, ela tem quilômetros, mas numa parte só ela é fraca. Não adianta você falar assim, mas ela é forte, a maior parte dela é forte. Não importa. Se a parte que é fraca arrebentar, a corda arrebentou. Não serviu para nada ter uma corda forte se ela tinha uma parte fraca. Porque quando a tensão é colocada, a tensão vai chegar nos elos fracos ou na parte fraca e vai arrebentar. Aquela corda ou aquele cabo podia parecer indestrutível, podia segurar um navio numa âncora, mas se numa parte dela é fraquinho, então é óbvio que naquela parte fraca vai estar toda a tensão, que vai acabar em destruição. Mas é isso que muitas pessoas acreditam. Isso é um falso evangelho, porque coloca a segurança do crente no lugar errado. Agora, outra imagem que eu espero que você não tenha é uma imagem oposta a essa, que muitas pessoas que se dizem reformadas dizem que tem essa imagem na mente, que é tão mentirosa e diabólica quanto a outra, apesar de parecer estar no extremo oposto, porque é quase a mesma imagem. O cristão com a corrente de salvação que leva ao passado está caminhando ao longo do abismo, tentando, com a ajuda do Espírito Santo, não uma ajuda infalível, forjar os elos da fidelidade e eventualmente ligar-se à corrente e continuar ligado a ela, que leva até a eternidade, que é o que Deus fez. E nessa imagem o cristão tem um cinto de segurança, que o que dá segurança a ele é um cinto de segurança, porque a corrente mesmo pode arrebentar. Ela não é essas coisas. Sabe o que Pedro está dizendo? Ele nos regenerou pela sua grande misericórdia para uma viva esperança. Então é uma coisa fraca isso, não é? E mesmo que ele solte a corrente, essas pessoas dizem que leva ao passado, ou que ele pare de forjar quaisquer elos de fidelidade, ele nunca vai cair no abismo e se perder, mas ele vai ser arrastado para o céu pelo cinto de segurança. Ele vai cair, mas ele sai da corrente, mas ele não morre. Então, na primeira imagem, o crente não tem segurança ou confiança de que ele chegará no céu, porque ele tem que colocar os elos da fidelidade, e esses elos, quem sabe, se vão suportar a tensão. Na segunda imagem, que tenta ser o oposto dessa, o crente tem segurança, mas no lugar errado. Ele tem segurança porque a corrente arrebenta, mas é que ele tem um cinto de segurança que faz ele não morrer. Uma espécie de segurança eterna que ela é automática, sabe? Que pode levá-lo ao céu de uma outra maneira que não seja por ser uma vida perseverante em fidelidade, amor e deleite a Deus, em Deus. Como eu disse hoje de manhã, quando você pergunta a alguém assim, alguém no mundo natural, né? Como você sabe que você nasceu? Eu disse, a pessoa não pega lá a certidão de nascimento e diz, porque eu tenho a certidão de nascimento, porque pessoas que conheceram meu pai e minha mãe me disseram que eu nasci, porque eu fui no hospital e vi um papel com meu pezinho lá, a sola do meu pé, e é exatamente as mesmas impressões digitais que o meu pé tem, por isso que eu sei que eu nasci.
Ninguém diz isso, é ridículo. Alguém diz: porque eu estou vivo, porque eu estou aqui, porque eu estou falando, estou pensando, estou sentindo. Eu sei que eu nasci porque eu estou vivo. Mas eu disse que, estranhamente, no mundo espiritual, quando você diz as perguntas: por que você acha que nasceu de novo? Que você está vivo? É que você nasceu. Como você sabe que nasceu de novo? A pessoa começa a falar coisas estranhas. Ah, porque eu aceitei Jesus. Ah, porque eu levantei a mão no culto. Ah, porque eu andei pelo corredor da igreja. Ah, porque eu tenho um papel, igual a certidão de nascimento, eu tenho um papel do que eu fui batizado. Ele não tem nenhum sinal de vida. Ele diz que nasceu de novo, mas ele não pode dizer: eu sei que nasci de novo porque eu estou vivo para Deus, porque Ele é o amor da minha vida, porque o meu coração se regozija nele. Eu sei que nasci de novo porque antes eu era trevas, mas agora eu sou luz. Antes eu era parte do que o mundo é, mas agora, como Pedro diz, eu sou um estrangeiro no mundo. Eu olho para o que as pessoas tentam fazer o coração delas descansar, e o meu coração descansa em Deus. Eu olho para as pessoas tentando encontrar paz nos seus relacionamentos, no dinheiro, na realização profissional, mas eu tenho a paz que Cristo dá. É por isso que eu sei que nasci de novo, porque eu estou vivo, porque eu me deleito em Deus, porque estar com Ele é o meu prazer, porque eu posso dizer como Davi: uma coisa eu peço ao Senhor e isso buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor para tudo sempre. Por isso que eu sei que eu nasci de novo, porque eu estou vivo para Deus. Cada parte do meu ser clama e se deleita em Deus, porque eu odeio o pecado, porque a coisa que eu mais anseio é quando eu vou estar livre do corpo do pecado. É por isso que eu sei que nasci de novo. E há uma espécie de segurança que algumas pessoas falam que o cristão é seguro, de maneira oposta àqueles que acreditam que, é óbvio, estão sempre inseguros. O elo que ele coloca é fraco e pode arrebentar a qualquer momento. Como ele vai saber se o elo que ele vai colocar amanhã é forte? Como ele sabe que o elo que ele colocou ontem é forte? Então ele pode acabar no inferno, mesmo tendo sido parte da corrente, porque ele mesmo teve que colocar elos na corrente, que, é óbvio, não era um páreo para o pecado, nem para Satanás, nem para o mundo, nem para a carne. Mas esses que querem olhar o oposto, ele diz: não é elos de fidelidade criados por Deus que me dão segurança. É que mesmo que a corrente arrebente, eu caia no abismo, chafurde no abismo, eu estou salvo porque eu fui justificado. É meu cinto de segurança. Não sou diferente do mundo, não tem nada novo em mim, mas Ele me justificou. Não tenho alegria nele, não tenho paz. Eu sou uma pessoa em que o desespero reina, mas eu tenho um cinto de segurança. Eu não faço parte da corrente mais. Há muito tempo eu não faço parte daquela corrente em que o Pedro está dizendo: você foi regenerado para uma viva esperança. Eu não tenho esperança, minha vida é um horror, não tenho paz. Eu posso acabar até me matando, mas eu vou ser salvo a si mesmo, porque apesar de eu não estar nessa corrente da viva esperança, da alegria indizível e cheia de glória, que são os elos que Deus cria, apesar disso eu tenho um cinto de segurança. O versículo aponta para uma imagem muito diferente. Ele destrói toda a ideia de insegurança, de que alguém pode realmente ter estado nessa corrente e um dia a corrente arrebentar. Mas ele afasta completamente da ideia de que a salvação é segura, não por causa da corrente de fidelidade que
que é tecido, que é ligado a cada dia, mas porque eu tenho um cinto de segurança, que mesmo que eu chafurde no abismo, como todo mundo, porque eu caí lá e fico lá, eu tenho um cinto de segurança que no final me puxa para o céu. Então lembre-se, a pergunta que estamos fazendo é: se você olhar agora para essa cadeia de salvação, cada elo dela, que conecta o novo nascimento no passado com a herança imarcessível no futuro, sendo forjada todos os dias em sua vida, o que você vê? E eu falei duas visões, imagens que eu espero que você não veja, porque elas são igualmente erradas, e às vezes uma é ensinada para combater a outra. O versículo 5 diz: nós estamos agora sendo protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé para a salvação, pronta para se revelar no último dia. Agora, que imagem você vê da cadeia da salvação nesse versículo 5? Aqui está, de pé no meio desse abismo que desaparece de tão profundo que ninguém pode ver o fundo. Então, de pé está o Deus Todo-Poderoso. Sob o braço direito dele, ele aperta contra o peito a corrente da minha salvação, que leva ao passado, quando ele me elegeu, e leva ao passado, se conecta lá na minha eleição, e vem com seus elos até se conectar à morte de Cristo na cruz. Nessa mão direita dele está essa corrente com esses elos que conectam a ressurreição de Cristo até o meu nascimento. Ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da morte e ressurreição do seu Filho. Se conecta com a eleição, se conecta com a morte de Cristo, se conecta com a ressurreição de Cristo, se conecta com o meu novo nascimento. Deus está segurando essa corrente que Ele forjou. Agora, sobre o seu braço esquerdo, Ele está segurando a corrente que chega até a eternidade futura, onde Pedro diz que há uma herança sobre qual aquela viva esperança está. Há uma herança imarcessível, imaculada, indestrutível, esperando por mim. E a ponta da corrente do céu está ali em seu braço esquerdo, esperando todos os dias que nascem o elo daquele dia que conecta essas pontas. A ponta da corrente, tanto que liga uma eternidade quanto a outra, está na mão dele, e ele está forjando todos os dias os elos necessários de fidelidade que juntam até que essa corrente esteja toda completada. E você pode dizer, então qual é a diferença? Há toda a diferença, né, nessa terceira imagem. Duas diferenças, pelo menos, cruciais. Agora, existem duas coisas entre essa imagem e a outra. A outra diz que eu mesmo diariamente fico colocando meus elos da fidelidade mal feitos aqui na terra, com as minhas capacidades e com a minha vontade simplesmente, e eu fico sempre pensando, esse elo aqui eu não sei se vai segurar, não é? E eu hoje estou colocando um elo meio ruinzinho, ontem também coloquei outro, não sei se a tensão que essa corrente sofre vai suportar. Mas a segunda imagem parece tornar a salvação certa, mas de uma maneira falsa, porque diz que a corrente se arrebenta. Mas apesar de tudo, e não haver nenhuma diferença final entre eu e um homem perdido,
como eu tenho o cinto de segurança da minha justificação, eu acabo não me perdendo com eles, apesar de ser exatamente como eles são. A razão pela qual a última imagem pode parecer para tornar a nossa segurança incerta é que não há cinto de segurança. Não. Todos os filhos de Deus estão em elos de fidelidade com Ele. Não é que a fidelidade se vai, o deleite dele se vai, a paz dele se vai, e existe um cinto de segurança. Não existe cinto de segurança nenhum. Nós só colocamos, quando subimos em lugares altos, cinto de segurança, porque existe a possibilidade de nós cairmos, e nós queremos de alguma maneira não nos esborracharmos, ou há laços de fidelidade forjados em nossas vidas, ou nós não nos conectaremos com a eternidade. Ou cada dia um novo elo está sendo formado, ou não há conexão. A Bíblia não garante segurança em detrimento da fidelidade a Jesus. A Bíblia não diz que Jesus é o caminho, mas que também, se eu sair do caminho, eu acabo chegando no mesmo lugar. Não diz isso. A segurança infalível dos filhos de Deus não está em cintos de segurança, mas a outra diferença é que o próprio Deus está segurando a corrente e Ele está forjando os elos com poder infalível. Somos nós que praticamos, podemos dizer, os atos de fidelidade que Ele está criando. Paulo fala sobre esses elos de fidelidade dizendo: Ele opera o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Ele está usando outras palavras para dizer o que Pedro está dizendo para nós aqui. A corrente da salvação agora está sendo forjada em nossas vidas, mas é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. Filipenses 2,13. E Pedro diz: nós estamos agora sendo protegidos pelo poder de Deus para aquela herança. Está nos protegendo agora. Do que Ele está nos protegendo? Do que Ele protege quem Ele conectou lá na corrente da salvação, lá na eternidade, na eleição, e veio forjando os elos até o Calvário, até a ressurreição, até o meu novo nascimento. Do que Ele está me protegendo para que eu chegue até a herança? Do que? Que proteção eu preciso? Pedro diz em versículo 5: nós estamos agora sendo protegidos pelo poder de Deus por meio da fé para uma salvação prestes a se revelar no último tempo. Observe várias coisas. Há uma salvação pronta para ser revelada. Nós já estamos salvos agora, mas nossa salvação ainda não está completa. Não estamos glorificados, né? Não estamos diante de Deus sem a presença do pecado. Nós ainda somos, como ele diz nessa carta, estrangeiros e peregrinos, forasteiros no mundo. Não estamos em nossa casa ainda. Há uma herança imperecível, imaculada, ainda a ser recebida por nós. Há muito mais graça, há muito mais glória a serem experimentadas. É o que Pedro diz aqui no capítulo 1, 13, no 4, 13, no 5, 10. Nós ainda não atravessamos todo o abismo. Não. Há um perigo no caminho da salvação para o céu, porque senão ele não diria: Ele está nos protegendo com o seu poder para aquela herança. Precisamos de proteção contínua depois do nosso novo nascimento. Nossa segurança não significa que estamos livres em casa. A segurança eterna, não é? Ou a perseverança eterna dos santos, como a doutrina diz, nós não somos, quando a gente chega no lugar, quando a gente chega em casa, a gente fala: estou seguro, estou em casa. Se há uma segurança na minha vida e na tua, não é porque a gente está em casa,
nem daquelas pessoas. Elas eram estrangeiras e peregrinas no mundo. Então a segurança delas não podia ser a segurança de quem já está em casa, porque elas não estavam, e nem nós estamos. Há uma batalha a ser travada, e nesta batalha nós precisamos de proteção e ajuda muito além do que nós podíamos sequer começar a dar a nós mesmos com algo nosso. Nossa proteção vem de Deus. Pedro diz: Deus agora está nos protegendo. Mais especificamente, o poder de Deus. Nós estamos agora sendo protegidos pelo poder de Deus. No verso 3 nós vimos que Deus causa o novo nascimento sozinho. E no versículo 5 nós vemos que Deus protege cada filho do céu, não nascidos da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Filhos do céu, todos os filhos do céu estão sendo protegidos pelo poder de Deus. Portanto, nossa segurança não significa que não haja batalha, que não haja abismo, que estejamos em casa, ou que nós não tenhamos que vencer a batalha, ou atravessar o abismo, ou continuar vivendo numa terra estrangeira, mas que Deus lutará por nós com uma habilidade infalível e com o seu poder onipotente, para todos os que são filhos do céu, ou seja, todos que Ele regenerou para uma viva esperança. O meio que Deus usa para nos proteger é qual? É a fé. Nós estamos agora sendo protegidos pelo poder de Deus. Como Ele faz isso? Por meio da fé. Não é que eu estou me protegendo através da minha fé, não. Deus está nos protegendo pelo poder dEle, por meio da fé, que é a única coisa que impede a salvação. Qual é a única coisa que impede a salvação, queridos? Qual é a única coisa que impede um homem de ser salvo? Pense comigo cuidadosamente sobre isso por um momento. Do que Deus está nos protegendo com o seu poder onipotente por meio da fé? Ou seja, qual é afinal a única coisa que pode nos impedir de desfrutar da salvação prestes a ser revelada? Ou seja, a herança, chegar em casa, a herança indestrutível. A morte não pode ser, porque a morte não afasta nenhum de nós da nossa salvação. Para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, Ele não está nos protegendo da morte, porque ela não é um perigo para nós. Ela nos leva direto para o céu. A morte está muito longe de ser um perigo do qual Deus deva nos proteger. Portanto, não precisamos de proteção contra a morte. O sofrimento não nos afasta de Deus. Os versículos 6 e 7 dizem que o sofrimento refinará nossa fé e mostrará que ela é a fé verdadeira. Então, nós não precisamos da proteção do sofrimento, já que é o sofrimento que mostra que nós fomos regenerados e que nossa fé é um dom de Deus. É verdade que precisamos de proteção contra Satanás, que, como Pedro vai dizer no verso 8, anda em derredor como leão, rugindo, procurando alguém para devorar. É verdade que precisamos de proteção contra tentações avassaladoras, como ele diz no capítulo 2, verso 11, concupiscências que fazem guerra contra a alma. Portanto, nós devemos orar: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, como Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6, a partir do 13. Mas por quê? Qual é o resultado final do dano que esses inimigos podem causar? Satanás, o pecado. Qual é a única coisa que nos separa do céu? A resposta é a incredulidade. Não confiarmos em Deus como o bem final da nossa alma, como a nossa porção.
como nossa herança. É acreditarmos, é a incredulidade de não acreditar que Ele é tudo isso e que nossa alma precisa de mais alguma coisa para ter descanso, para ter paz, para ser plena. É a incredulidade que aquelas pessoas poderiam sofrer porque estavam sendo mortas. Não confiar em Deus, não vivendo pela fé, como Paulo diz, no Filho de Deus que me amou. A vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então o significado do verso 5, o que o versículo 5 quer dizer quando diz que somos protegidos de perder, de não desfrutar a salvação final? Somos protegidos pelo poder de Deus por meio da fé. Significa que o poder de Deus nos protege para a salvação, sustentando a fé que Ele deu, não deixando jamais essa fé falhar. Não, como eu falei da outra imagem que às vezes permeio meio reformado, não, essa fé ela falha, ela se desmonta, mas eu tenho outro cinto de segurança. Não. Ele nos protege pelo seu poder por meio da fé. Ele impede que a nossa fé desfaleça. Ele impede que nosso coração se encha de incredulidade, crendo que há deleites fora dele, identidade fora dele, que coisas que ele criou, mesmo as boas, podem fazer por mim o que só ele faz. A única coisa que pode nos afastar do céu é essa fé em Cristo se partisse, nos voltássemos para outras esperanças, para outros tesouros que não é Cristo. Então, para nos proteger, Deus impede isso. Ele forja o elo da fidelidade, da fé, a cada dia. Ele inspira, Ele nutre, Ele fortalece e Ele edifica a nossa fé. E ao fazer isso, Ele nos protege contra a única coisa que podia nos destruir: a incredulidade, a falta de confiança nele, que realmente leva o quê? A falta de paz, de gozo, de alegria e tudo. Isso é muito diferente de um cinto de segurança, em que a pessoa perde a fé que descansa em Deus, a fé que tem Deus como seu deleite, a fé que tem uma alegria indizível e cheia de glória em Cristo, e ainda assim ela é salva. Isso é tão falso quanto a ideia de que eu mesmo, com elos da minha fidelidade criada por mim mesmo, me mantenho salvo ou me perco. Algumas pessoas pensam que por causa de alguma experiência passada, elas têm um cinto de segurança e podem deixar para trás o forjar da fé. Essa pessoa ela foi regenerada, ela nasceu de novo, ela foi justificada, não é? Mas agora ela perdeu tudo isso. Mas se ela foi justificada, então ela está salva. Essa pessoa não entendeu. Se ela cai no abismo do pecado e da incredulidade, se Jesus não é sua paz, nem seu deleite, nem sua alegria, não tem nenhum cinto de segurança que vai levar essa pessoa para o céu. Ela não pode ir sendo arrastada por esse cinto de segurança para a terra prometida. Bem, não existe cinto de segurança. Não existe um caminho que, quando você já não está naquele caminho dessa corrente, que é o próprio Cristo, ainda vai te levar para algum lugar. Há um caminho para o céu, e é o caminho da fé perseverante. E é por isso que o versículo 5 é tão importante. Nossa segurança não está em tornar o céu incondicional.
Nossa segurança está no compromisso infalível de Deus de cumprir todas as condições de cada elo até que eu esteja fora e tenha atravessado o abismo. Deixe-me encerrar então com uma experiência de quem escreveu essa carta e teve exatamente uma lição de como Deus é poderoso para guardar, nos proteger através da fé para essa herança. Na noite em que Pedro traiu Jesus, o Senhor disse a ele: Pedro, que está escrevendo essa carta, Simão, Simão, eis que Satanás pediu permissão para peneirar você como trigo. Em outras palavras, Satanás pediu para pressionar Pedro através de uma peneira de tentação para forçar sua fé a se romper. Jesus não disse: espero que você tenha feito um elozinho forte, senão não vai aguentar, e aí tudo está perdido. E Jesus também não disse assim: não, mas não se preocupe, Pedro, porque você foi justificado. Se o diabo pressionar a corrente arrebentar e você o que foi escrito sobre você for: Pedro foi, enforcou-se, mesmo assim você vai estar tudo bem com você. Não. Pedro está falando sobre lá para aquelas pessoas, sobre o que Deus faz. O poder de Deus nos protege, seu poder onipotente, através da fé. Ele disse: Simão, Satanás pediu permissão para peneirar você, para pressionar Pedro através de uma peneira de tentação, para forçar e colocar toda a pressão sobre sua fé. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. A corrente da tua fé é assim que eu te protejo, Pedro. Eu te dou uma fé que não vai desfalecer, nunca vai arrebentar, jamais. Ele não disse: tua fé vai, se for, vai embora, mas tudo bem, você tem um cinto de segurança. Não, eu já roguei o Pai. Meu Pai, com seu poder onipotente, indo lá, porque Pedro está dizendo para eles, vai proteger você através de uma fé que Ele não deixa desfalecer. Já roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando voltares, fortalece os teus irmãos. Ou seja, Jesus orou para que a fé de Pedro não falhasse, não arrebentasse, por mais pressão e tensão que fosse colocada sobre ela. E é por isso que Pedro chorou amargamente e voltou do seu pecado. É por isso que Pedro, toda a pressão daquela noite não foi suficiente para arrebentar a corrente, porque Deus estava protegendo Pedro pelo seu poder onipotente, por meio da fé, fazendo o que Jesus disse, não permitindo que a fé que ele um dia deu a Pedro desfalecesse. Mas a quem Jesus orou? A Deus Pai. E o que ele pediu para Deus fazer? Para não deixar a fé de Pedro chegar ao fim. Então, quem forjou o elo da fidelidade que fez a fé de Pedro não partir-se naquela noite? Deus. Como ele está dizendo para as pessoas na sua carta, naquela noite terrível, Deus fez isso. E quem o trouxe de volta para que ele não chafurdasse no abismo da incredulidade? Quem lhe deu lágrimas de remorso? Deus fez isso. Então Pedro sabe em primeira mão do que ele está falando, como Deus nos protege.
Alguém podia dizer, não, Pedro, ele podia ter ido igual Judas e se enforcado, mas se ele era salvo, não é assim que Deus protege os seus filhos. Não existe cinto de segurança. Deus protegeu Pedro, fazendo com que sua fé não desfalecesse. E o que é fé? De que Jesus é tudo o que Ele é para a alma. Pedro não podia ficar sem o gozo da sua alma, sem a alegria da sua alma, sem a paz da sua alma, que estava em Cristo. Ele não estava desesperado por alguma coisa. Ele chorou amargamente por causa do seu amor a Cristo. Por meio de Deus sustentando sua fé para uma salvação que seria revelada a Pedro no último dia. Quem forjou aquele elo naquela noite terrível? Deus, através da fé que Ele forjou no coração de Pedro, que nem todo o poder do inferno poderia quebrar. Pedro não foi e enforcou-se. E apesar de tudo, foi salvo porque ele um dia foi justificado. Ele ficou onde estava porque o elo da fé, edificado naquela noite por Deus e não por ele, poderia suportar qualquer coisa. Pedro está dizendo para aquelas pessoas: o poder de Deus nos protege, o onipotente poder de Deus para nós chegarmos à nossa herança por meio da fé indestrutível que Ele nutre em nossos corações. Só chega até o outro lado quem tem essa fé indestrutível. Se alguém tem um tipo de fé que é destruída pelos problemas, pelas aflições, pelos horrores, essa nunca foi a fé que salva um homem. Essa não é a história de um homem que tem aquele elo do verso 3 que diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, para uma esperança imortal. Ele nos fez nascer de novo ao nos fazer nascer de novo nossa fé, e Ele nos protege mantendo nossa fé. Ele não nos protege, nossa fé sendo destruída e mesmo assim nos levando para o céu. Na Bíblia não há nada sobre isso. A corrente da salvação é uma corrente forjada por Deus, e a cada dia Ele está forjando a corrente da fidelidade em nós. E quando há momentos de tensão máxima e tropeços, essa corrente suporta. E então um filho de Deus nunca vai para o desespero, o horror final do abismo. Ele está seguro, não por um cinto de segurança que é a corrente que vem com elos desde a eleição até a glorificação, mas é porque esses elos não arrebentam. Você pode ler sobre outro naquela noite que fez a mesma coisa que Pedro e foi e se enforcou, mas você não pode ler sobre Pedro. Poucas horas antes, Jesus tinha dito: eu já orei ao meu Pai, aquele que protege você onipotentemente através da fé, e a sua fé nunca vai desfalecer. Pedro, você está seguro mesmo nesta noite, porque a fé que o meu Pai coloca é indestrutível. Não é que ela se destrói, mesmo assim há um outro tipo de salvação, um outro tipo de cinto de segurança. Ele nos protege, Ele vai te proteger, Pedro, com o seu poder onipotente, por meio da fé que não pode ser destruída, que Ele teceu. E portanto é gloriosamente e invencivelmente seguro todos os que Deus salvou. Não porque suas fés podem ser destruídas e ainda assim eles serem salvos, mas porque nós temos um grande Deus que
mantém a fé que Ele criou nos filhos do céu, sob qualquer tensão, sobre qualquer situação. E a única razão pela qual Pedro está agora em glória é porque Deus nunca deixou a fé dele desfalecer. Essa é a razão de todos aqueles que vão estar para sempre com Ele. Toda a corrente é forjada por Ele. Ele garante a corrente. E Ele cada dia coloca um novo elo de fé em nossos corações. E nós nunca cairíamos no abismo sem fim, do desespero final, do abandono final, e ainda seríamos salvos de uma outra maneira. Só existe essa corrente. Não existe cintos de segurança. Existe o poder onipotente de Deus, que colocou o primeiro elo na eleição e o último elo no desfrute da herança imarcessível, guardada para nós. Portanto, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, a fim de obtermos uma herança que é incorruptível, imaculada e que jamais desaparecerá, e que está guardada no céu. Para quem? Para vocês, que são protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, para uma salvação pronta para se revelar no último dia. Você vê porque Pedro, nesses primeiros versos, não fala sobre mandamentos e nada. Ele está exultando na salvação. Ele pode pegar as palavras do profeta: a salvação vem do Senhor, e ele pode descrever todos os elos para aquelas pessoas que estavam sendo mortas, que estavam perdendo tudo, que estavam sofrendo de maneira inimaginável por nós, e ainda assim estavam seguros. Qual a próxima coisa que ele vai dizer? Porque essa fé não se arrebenta. Ele vai dizer nos próximos versos, se eu continuasse seguindo aqui, o que vem a seguir é: vocês nunca ouviram, mas se alegram nele. Essa é a fé que ele não deixa destruir. E não o vendo agora, se alegram nele com uma alegria indizível e cheia de glória, mesmo que por este momento seja necessário que passem por vários tipos de provações. Essa é a salvação. É por isso que não somos profissionais que dão palestras, não nos reunimos para cantar porque gostamos de música, mas porque nossos corações estão cheios da verdade do Evangelho, da mensagem que constrange nossos corações, enche de exultação, enche de afeições espirituais que se expressam em adoração. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim.